Fala galera, beleza? Vamos lá para a nossa segunda semaninha do aprofundamento. Semana passada a gente fez uns exercícios das leis de Newton. Hoje a gente vai falar da força-peso. Deixa eu só ajustar aqui. Então, vamos lá. Cadê? Aqui, beleza. Bom, então é o seguinte. Quando a gente fala da força-peso, a gente precisa lembrar do seguinte. O que a gente considera a força-peso aqui na mecânica, no primeiro ano, é uma aproximação da força gravitacional. Tá? Então, a força-peso ela entra aqui como uma aproximação da força gravitacional. Por que uma aproximação? Porque é uma simplificação que vale para casos específicos. A força gravitacional, enunciada por Newton, né, que é um dos principais trabalhos dele, que por sinal é o trabalho de onde saem as leis de Newton, diz que a força de atração entre duas massas é igual a uma constante, que aqui não vem ao caso quanto que vale, o produto dessas massas, ou seja, massa 1 vezes massa 2, dividido pela distância que esses corpos estão, nessa distância ao quadrado. Na aplicação prática disso, a gente tem duas situações. A situação em que vou fazer aqui um objeto, pode ser aqui, por exemplo, o planeta Terra, né? Aqui temos os polos, estão aqui os continentes e a Lua, tá? Então eu vou pegar aqui e desenhar a Lua, pronto, que é a Lua. Essa aqui é a Lua. Nessa situação, respeitando essa lei, né, eu tenho aqui a massa 1, que seria a Terra, a massa 2, que seria a Lua, a distância entre esses dois planetas, no caso dois planetas não, porque a Lua não é planeta, né? Entre esses dois corpos celestes, que é D, e a força gravitacional entre eles tem essa direção e esse sentido. É uma força de atração, tá? De mesmo valor, ação e reação, essas forças têm o mesmo valor, e ela pode ser calculada por essa equação aqui. Então aqui eu tenho a força gravitacional, aqui eu tenho a mesma força gravitacional, em módulo, né? Elas têm sentidos opostos. Quando a gente vai para a força peso, a gente precisa lembrar que é para um corpo na superfície da Terra. Então eu tenho uma pessoa aqui, e essa pessoa, não importa que posição que ela esteja na superfície da Terra, algumas coisas não se alteram. Por exemplo, para esses casos aqui da pessoa ao redor na superfície do planeta, a massa aqui do planeta, sendo M1, continua sendo constante, tá? Então, CT, minha abreviação aqui para constante. A constante gravitacional, como o próprio nome diz, é constante, e a distância também é constante, porque nesse caso é a distância entre a pessoa e o centro do planeta. Deixa eu fazer aqui para baixo. É essa distância aqui que eu estou considerando, que no final das contas é o raio do planeta, né? Então, na superfície da Terra, esses três termos sendo constantes, a gente pode e a gente acaba chamando tudo isso aqui de aceleração da gravidade ou campo gravitacional. Então, a força-peso ela passa a ser determinada pela massa da pessoa, que nesse caso aqui é meu M2, né? É o M, vezes esse campo gravitacional. Então, a gravidade, que a gente chama normalmente de gravidade, é o campo gravitacional. Ele é dado em metros por segundo ao quadrado, que são aqueles valores normalmente de 10, né? A aproximação que a gente faz. A massa em quilogramas. E a força-peso, como toda força no sistema internacional, é dada em newtons. O que é cobrado normalmente? O fato do peso mudar, depender dessas variáveis, e a massa não, porque a massa, segundo a primeira lei de Newton, né, a partir da primeira lei de Newton, a gente pode tirar a conclusão que massa ela é a quantidade de inércia de um corpo. Quantidade de inércia desse corpo, ou seja, da tendência de manter o movimento, também aqui é em quilogramas, né? Existe uma discussão no trabalho do Newton, levantada pelo próprio Newton, por que a massa da primeira lei de Newton, a massa da inércia, era a mesma massa que aparecia na conta gravitacional. Então, por que a massa inercial, da tendência de resistir ao movimento, tinha relação, era a mesma matematicamente, que a massa que gerava o campo gravitacional? E isso fica sem explicação.
tá? No trabalho dele, ele afirma que é igual, mas ele não consegue explicar por quê. E hoje a gente entende que, na verdade, existem outras abordagens, outra abordagem, que é da relatividade geral, mas que por enquanto não vem ao caso. Então, calcular a força gravitacional em superfícies com campo constante, a gente usa a equaçãozinha do peso. Beleza? Bom, separei 3 exercícios aqui. O primeiro diz o seguinte, é o da Mackenzie. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu no módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes espaciais e equipamento, era de aproximadamente 300 kg. Então a gente tem a massa de 300 kg. O campo gravitacional lunar é 1/6 da Terra, e o da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, e a gravidade na Lua é 1/6 disso. Então é essa gravidade dividido por 6. Tá? Podemos afirmar, e aí você tem a massa e o peso, né? Sendo perguntados aqui. A massa é a mesma, a massa não muda, a massa é uma propriedade do corpo. Então todas as alternativas em que a massa está alterada, a gente já vai descartar. E agora eu calculo o peso na Lua. Tá? Como que eu faço isso? O peso é a massa vezes a gravidade local. A massa é 300, a gravidade na Lua é 10 sextos, né? Ou 10 sobre 6. E isso aqui, 300 dividido por 6 dá 50, 50 vezes 10 dá 500 newtons. Então, a alternativa A. Certo? Tranquilo, né? Vamos para o próximo exercício aqui, que é o 14 da Federal do Paraná. 4 bolas de futebol com raios e massa iguais foram lançadas verticalmente para cima, a partir do piso de um ginásio. Em instantes diferentes, após um intervalo de tempo, quando as bolas ocupavam a mesma altura, elas foram fotografadas e tiveram seus vetores de velocidades identificados, conforme figura abaixo. Expressão da resistência do ar, considera as seguintes afirmativas. 1. No instante indicado, a força sobre a bola B1 é maior que a força sobre a bola B2. Aqui é o seguinte, os objetos foram lançados, tá? Elas têm massas iguais, em instantes diferentes. Então elas foram lançadas para cima em instantes diferentes. Depois que você solta um objeto, abandona esse objeto, a única força que age sobre ele é a gravidade. Então não existe diferença de força. Porque se as massas são iguais e a gravidade é a mesma, se esse lado aqui é igual, esse lado aqui tem que ser igual para todo mundo, que é a força que está agindo. Tá? 2. É possível afirmar que B4 é a bola que atingirá a maior altura a partir do solo. Eu não posso afirmar isso porque são instantes diferentes. Elas foram lançadas para cima, tá? Ele não fala das velocidades, então são momentos diferentes. Eu não sei se a B4 ela acabou de ser lançada, a mesma altura, né? Mas eu não sei se ela está indo ou está voltando, eu não sei o que está acontecendo. Por exemplo, essa aqui, B3, com certeza ela já chegou no ponto mais alto, certo? Essa aqui está descendo, B2 está descendo, então ela já subiu e está descendo. B1, ela está subindo ainda. B4 está subindo ainda. Tá? A única coisa que eu posso afirmar aqui é, bom, essa chegou no ponto máximo, essa já está descendo, né? Essa ainda está subindo. Como todas estão ao mesmo nível, quando a bola B4 estiver descendo, ela vai estar descendo, não tem atrito, com a mesma velocidade, que vai ser maior que B2. Então essa aqui eu sei que não é a que tem o maior alcance. A mesma coisa para B1. Quando B1 estiver descendo, ela vai chegar aqui com a mesma velocidade. A velocidade na subida é igual à velocidade na descida. Então, como essa velocidade é maior nesse ponto, ela vai atingir maior altura. Só por isso eu posso afirmar, tá? Não é pelo vetor velocidade, é porque elas estão sendo fotografadas na mesma altura. Se fossem alturas diferentes, eu não tinha afirmação nenhuma, então essa é verdadeira. Todas as bolas são igualmente aceleradas para baixo? Sim, porque a aceleração é a da gravidade. 2 e 3 são as alternativas corretas. E o último exercício. O objeto colocado em uma balança de pratos é equilibrado por uma massa de 13 kg.
Quando o objeto é colocado em uma balança de mola, o mostrador indica 13 kg. Todo o conjunto, objeto, balança de pratos, pesos e balança de... todo o conjunto é transportado pela empresa SpaceX para o planeta Marte, onde a gravidade é 2,6 vezes menor. Tá? A leitura da balança de pratos e de mola. Primeiro, eu acho que a maior dificuldade aqui é vocês saberem o que é uma balança de pratos. Balança de pratos é aquela balança que é mais ou menos assim, tá? Vou fazer um esquema bem simples, em que você tem dois pratos, né? Por isso esse nome, de cada lado. E aqui você coloca as massas que você vai medir, tá? Então, por exemplo, na Terra foi colocado aqui uma massa de 13 kg, né? E do outro lado haveria uma massa, essa balança pode ser ajustável, mas vamos supor que seja essa a situação, de 13 kg, tá? Dá para ajustar com massas diferentes se esses tamanhos forem diferentes, tá? De um lado e de outro. E a balança de mola, que é a balança que a gente normalmente usa, né? Você sobe nessa balança, você coloca essa massa aqui, e ela te dá a força que ela está fazendo para segurar o objeto. Então eu tenho aqui a normal, né? E o peso no objeto. Como o objeto está parado, para essa situação aqui, o peso é igual a normal. Tá? E aí essa é a conta, a conversão que é feita na balança. Ela mede a normal e transforma isso num valor de peso. Primeiro, na balança de pratos, se você mudar para um lugar que a gravidade é diferente, a gravidade vai ser diferente desse lado e desse lado, o que não interfere na medida. Então, em Marte, se for a balança de pratos, eu já vou descartar as respostas que alteram o valor da medida, porque a gravidade vai mudar tanto para o valor que você está medindo, quanto para o contrapeso que você usa para fazer a medida. Já aqui na balança de mola, né, a balança normal, como o peso vai diminuir, tá, a normal acaba diminuindo. Então a medida acaba diminuindo também na mesma proporção. Eu não vou precisar nem fazer as contas, né? Porque aqui está aumentando o valor, então está errado. Aqui está mantendo igual. Então vai medir 5 kg, que aí no caso, se você quiser achar esse valor, você pega 13 e divide por 2,6. Isso vai dar 5 kg, que é a razão da massa pela gravidade. Certo? É isso. Acho que dá para entender bem essa parte da força-peso. Semana que vem a gente vai para a força normal. E qualquer dúvida, gente, me procurem durante a semana. As atividades encerram no domingo. Vocês já estão acostumados. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.